A história começa em cima de uma montanha. Nela aconteceu uma batalha. Um dos envolvidos questiona como o outro vai escapar só usando força bruta, mas desiste ao lembrar que não falam o mesmo idioma. No meio das chamas, o guerreiro diz que seu nome é Urishi, Urishi da tribo do Machado de Pedra. O Senhor diz que Urishi é um guerreiro habilidoso, portanto tinha que conhecer a honra. Esse senhor era Porgal Arten, um cavaleiro do Império. Urishi diz que irá se lembrar do nome de Arten. Então avança em direção dele. Arten pensa em desviar a espada de Urishi e depois o finalizar. Mas em um movimento rápido, Urishi solta a espada, surpreendendo Arten. Urishi diz que ele não poderá o derrotar. Enquanto acerta um direto no rosto de Arten, durante a queda Urishi segura sua mão e a quebra. Arten revida atacando com o escudo, fazendo Urishi recuar. Na queda, ele pega a espada. Quando Arten vinha atacar com o escudo, Urishi decepa a perna de Arten. Ele se vira e diz que Arten era forte, mas enfrentou o oponente errado. Apenas isso, o oponente errado. Nessa noite gelada, Urishi respira fundo e cai no chão. Ele afirma que está tonto, enquanto observa o céu estrelado. No passado alguém diz que Urishi irá se tornar um guerreiro. Urishi pede para ela parar de falar besteira, já que ele não acredita em adivinhação e ela está dopada. A xamã afirma que viu Urishi em um pesadelo, onde ele se torna um guerreiro da luz. Urishi retruca dizendo, se não já está na hora dela desistir da posição de xamã. Irritada, ela diz que ele não precisava apressá-la, já que não tinha muito tempo. Isso assusta Urishi, que decide ir embora. A xamã questiona se ele vai caçar com os outros e isso irritaram o filho do chefe. Urishi retruca que não quer brigar pela posição de chefe. Mas a xamã diz que não é assim que os outros pensam. Urishi afirma que não quer e ninguém vai obrigá-lo. Então se despede da xamã. Enquanto ia embora, a xamã o observa e solta um suspiro. Nas montanhas, Urishi se encontra com seus amigos. Um deles questiona se atrasou porque estava falando com a xamã. Urishi diz que ficaria mal se ela morresse sozinha. O amigo pergunta se eles realmente vão subir a Cordilheira Celeste. Assustados, os outros dizem que depois da cordilheira é o mundo das almas e se passarem dela talvez não voltem. Urishi suspira. Ele fala que, esses dias, o filho do chefe capturou um pequeno lobo. Então, se eles quiserem uma presa maior, teriam que subir. Isso não parece incentivar seus amigos. Ele diz que irão só caçar na base igual aos adultos, mas se eles não quiserem ir, podem voltar se forem covardes. Isso faz seus amigos quererem subir a cordilheira. Nas montanhas, Urishi pensa que vieram de longe, mas não chegaram nem na metade do caminho. Ele se questiona o que tem depois da cordilheira. Seria um mundo dos mortos, igual os xamãs e anciãos falavam. Eles virariam almas e voariam por cima da cordilheira quando morressem. Voldi, um amigo de Urishi, perguntou se ele não quer virar o chefe. Urishi retruca falando que já disse que não tinha interesse, só odeia que o filho do chefe agia como se fosse especial. Voldi afirma que por isso ele deveria virar o chefe. Afinal, ele não aguentaria seguir as ordens do filho do chefe. Urishi concorda. Voldi diz que se ele não quer seguir as ordens, tinha que virar o chefe. Urishi manda ele fechar o bico e que pensaria nisso depois. Voldi afirma que não importa quanto pense, Urishi é destinado a virar o chefe. Enquanto isso, Urishi percebe algo entre as folhagens. Ele manda todos abaixarem. Das folhagens sai uma chuva de flechas que atinge os outros. Alguém manda atirarem de novo. Urishi pensa quem são eles, se era outra tribo. Ele pega uma das flechas. Urishi vê que a ponta era muito refinada. Ele nunca tinha visto algo assim na vida. Quando ia questionar, vemos um cavaleiro e besteiros avançando. Urishi afirma que eles têm mais alcance, além de estarem em um terreno mais alto. Ele pensa que isso era responsabilidade dele. Urishi manda Voldi pegar e levar os feridos de volta, enquanto ele segurava os inimigos. Voldi diz que não pode abandonar seu irmão. Urishi afirma que era melhor eles não estarem ali. Ele manda Voldi descer a montanha, antes que esmaga-se a cabeça dele. Urishi cita que morrer juntos é importante, mas salvar seus irmãos também era importante. Contra sua vontade, Voldi desce a montanha, enquanto pede para Urishi voltar vivo. Urishi afirma que a xamã disse que ele se tornaria um grande guerreiro. Então ali não era o lugar dos seus ossos descansarem. Afinal, ele era Urishi da tribo do Machado de Pedra.
Enquanto chovia flechas, Urishi pensa que não sabe a localização dos inimigos. Então decide jogar a lança em direção às flechas. Enquanto corre o mais rápido atrás dela, ele pula a pedra e arremessa a lança, e impressionantemente acerta. Urishi corre em direção ao grito. Até que ouve pessoas falando, percebendo que era outro idioma. Ele vê roupas que nunca tinha visto, então percebe que eram pessoas do outro lado da montanha. Urishi pergunta se eles eram pessoas do outro lado da montanha, mas parece que os besteiros não entenderam. Eles falam para não abaixar a guarda. O Urishi diz que não compreende o que eles falam, entretanto não importa, já que no momento que colocaram as mãos nos seus irmãos, o destino já estava selado. Alguém grita para abaixarem as bestas. Essa pessoa era Arten, que afirma que colocou a armadura por preocupação. Um besteiro pede para matar Urishi, mas Arten nega, dizendo para capturarem vivo, afinal ele seria bom presente para Vossa Majestade depois de descobrir uma nova terra. Urishi pensa que ele estava coberto por placas. Arten joga o escudo no chão. Ele afirma que o machado de um bárbaro não vai atravessar a armadura. Urishi diz que ele está confiante na armadura. Arten segura a espada pela lâmina para usar como martelo. Isso irrita Urishi, questionando se está subestimando ele. Urishi percebe que querem capturar ele vivo. Dizendo nunca tinha sido insultado desse jeito, Arten avança em direção dele, fazendo Urishi arremessar o machado, que acerta e fica preso na viseira de Arten. Isso faz Arten questionar se um mero bárbaro mirou na sua viseira. Enfurecido, Arten ataca Urishi, mas ele desvia e contra-ataca com um chute na cabeça de Arten, fazendo ele cair. Quando Urishi iria finalizar, os besteiros atiram nas suas costas e jogam cordas para incapacitar e desmaiar Urishi. Enquanto isso rolava, Arten pensa em como Urishi jogou o machado para tirar a viseira para poder atacar sua cabeça. Avançamos para a travessia da cordilheira. Os besteiros conversam se o bárbaro iria aturar para ser entregue à majestade. Urishi afirma que eles realmente eram pessoas do outro lado da montanha. Os besteiros comentam que Arten saiu para pegar combustível. Então tinham que montar o acampamento antes dele voltar. Urishi afirma que existe um mundo diferente e que não era um lugar para as almas. Ele comenta que vai morrer de frio. Era por causa dele que os guerreiros não conseguiam atravessar a montanha. Urishi dá uma risada que chama a atenção de todos. Um dos besteiros questiona o porquê ele está rindo sem parar. Vemos cordas quebradas. Todos se levantam e correm gritando que o bárbaro se soltou. Urishi fala para eles se gabarem quando chegarem no pós-vida. Afinal foram mortos por Urishi da tribo do Machado de Pedra.